Oi! Bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. E se você é novo aqui, se não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Ingrid Malrin. Aqui nós falamos sobre livros que eu amo, é minha paixão, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Os vlogs, eles são um pouco caóticos, gente, por conta da minha rotina do dia a dia mesmo, que é bem caótica. E aí, às vezes, eu esqueço de atualizar aqui. Do nada eu apareço e já tô finalizando o livro. Mas é assim, gente. Vocês se acostumam, mas eu garanto que eu sou uma pessoa legal, tá? Eu garanto que é muito bom me acompanhar. Mas enfim, gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Tá, gente? Agora fiquem com o livro que eu quero começar a ler hoje. Oi! Eu vou começar a ler hoje o livro da minha TBR, obviamente. Mas é a proposta da Tatiane Biasi. Eu vou começar a ler hoje. Não sei se é agora, gente. Eu terminei de estudar há pouco tempo. E eu acho que eu vou dar uma descansada na mente um pouquinho antes de começar o livro. Mas, gente, eu espero que o bicho aqui não esteja atrapalhando. Mas, o umidificador que eu digo. Mas antes eu quero fazer atualizações pra você em relação ao livro, né? Ler a sinopse e tal. Eu desliguei, gente, porque eu tô um pouco rouca. Então, pra eu não ter que ficar gritando, né? Esse livro, gente, no novo livro da Tatiane, ele tem 538 páginas no Kindle, tá? Vou pegar aqui a capinha pra mostrar pra vocês. Ó. É isso, é a proposta. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Ele é um livrinho grande, né? Porque tem 500 e poucas páginas, mas como é no Kindle, eu sempre acho que eu leio mais rápido no Kindle. Vou ler a sinopse pra vocês, tá? Ele é hate to lover, namoro falso, jogador versus nerd e cientista e rival do ex e new adult. Drake Morgan sempre foi o herói do campus. Victoria Parker é o destaque da universidade. Eles se odeiam desde o primeiro encontro. Mas quando algumas chamas sobem, os dois percebem que o fogo tem o poder de mudar tudo. O quarterback se tornou o incendiário e a monitora a salvadora de North Crow Universe. Quando tudo desmorona e reputações são queimadas, sobra pouco espaço para orgulho. Ela quer vingança, ele quer sua vida de volta. Victoria vê seu inimigo uma chance de atingir seu ex-namorado. Drake percebe que a garota que ele odeia é sua única esperança de voltar para o time. A proposta é feita e quando o assunto é selado, os dois se jogam em uma mentira perfeita. Olhares, provocações, uma química avassaladora. Perder o controle pode ser viciante, quebra regras também. E mesmo que repitam para si mesmos que aquilo é só uma farsa, eles vão descobrir que ninguém sai ileso de um incêndio. É isso. É um livro para maiores de 18 anos, tá, gente? E é um novo lançamento da Thaís, que eu ainda não tinha lido. Diz que o tempo típico para leitura é de 10 horas e 46 minutos. Ah, ele também tem um aviso de gatilho, gente. É livro para maiores de 18 anos, como eu já falei para vocês. Deixa eu ver se tem algum gatilho, né? Ah, tem menções sensíveis como relacionamento tóxico, abandono familiar. É só isso. Relacionamento tóxico e abandono familiar. Só passei mesmo para dar essa atualização para vocês. E aí, quando eu for começar a leitura, tiver alguma atualização, eu falo, tá, gente? Apareça aqui. Beijo. Oi, amores do meu vlog. Gente, hoje já é dia 26 de fevereiro. Eu não li mais o livro da Tati. Eu só li 7% naquele dia que eu comecei o vlog, que eu não vou me lembrar agora que dia foi. Mas eu só li 7% do livro. E aí, gente, eu realmente não li mais. Eu entrei numa mini ressaca literária, que eu quero muito sair dela. Mas eu entrei numa mini ressaca literária por conta lá de Liberta-me, né? Mas, enfim, por enquanto que eu ainda não saí dela, mas eu tenho fé que eu vou sair, eu aproveitei pra, assim, no meu momento livre, fazer outras coisas que eu gosto, como, por exemplo, jogar videogame. E eu zerei um jogo ontem, que eu tinha começado há um tempo atrás, e aí
eu dei uma pausa nele, aí eu reiniciei esses dias o jogo todo de novo e zerei ontem. Então, tô bem feliz. Adoro jogar. E aí, gente, hoje foi um dia que eu acordei tarde do que normalmente eu acordo. Hoje eu acordei tarde. E aí fui limpar meu quarto, fui lavar meu cabelo, fiz o meu cappuccino, porque eu não bebo café, né? Fresco, sim, mas eu não gosto, gente. Então fiz meu cappuccino e agora eu estou aqui para os meus estudos da OAB. Hoje tem bastante coisa, ao mesmo tempo que talvez não seja tanta coisa. Hoje é revisão. Então, eu tenho revisão hoje de penal e de processo penal. E aí, a revisão, os conteúdos que eu tenho hoje de penal é concurso de pessoas, culpabilidade das penas, eficácia da lei no tempo e no espaço, fato típico e ilicitude. E de processo penal, eu tenho ação penal, competência e inquérito policial. Tudo isso para revisar. E aí, o curso que eu faço, eles deram o material de revisão, que é por tabelinhas. Então, tipo assim, vai tendo várias tabelas, entendeu? Do conteúdo. E aí, eu vou ler agora. Eu não sei se eu vou ter que fazer alguma, tipo um resuminho. Não sei como é que vai ser. Então, vou descobrindo conforme eu for estudando. Porque, por exemplo, se for só pra eu ler o material, eu leio super rápido, né? E assim, se for só pra ler, eu leio rápido. Mas eu não sei, né? Porque eu não sei se só lendo é o suficiente ou se eu preciso fazer resumo, escrever, anotar. Porque se eu precisar, é assunto pra cacete pra eu fazer resumo hoje, né? Então eu não sei ainda como é que vai ser. E eu também tenho uma aula pra assistir, que tá sendo ao vivo todo dia, às 8 horas da noite. Porém, eu prefiro assistir essa aula no outro dia, porque eu vou fazendo pausas, vou vendo se precisa anotar alguma coisa, então eu prefiro ir fazendo assim, porque é uma aula de resoluções de questões, entendeu? Então, tá ali a questão, e aí o professor explica a questão e também coloca o gabarito comentado. E é nessa parte que eu gosto de ficar pausando para caso eu precise, né, copiar esse gabarito comentado e tal. Então, ainda tem essa aula. Então, assim, hoje o dia tá muito puxado. E eu também queria, hoje, né, separar quais são os livros que eu quero colocar na minha TBR do próximo mês, né, que a gente já tá entrando no próximo mês. Infelizmente, eu não vou cumprir a TBR desse mês, né, é triste, é triste. Eu vou tentar fazer um tibiário um pouco menor, já que eu tô nessa volta dos meus estudos pra OAB, né, e tudo mais. E eu coloquei, querendo ou não, um tibiário muito grande pro mês de fevereiro. Mas que eu poderia até ter cumprido, gente. Mas é porque se não fosse Liberta-me, a livro infeliz. Mas, enfim. Então, vou tentar colocar menos livros agora no mês de março, pra ver se eu consigo cumprir, né? Acho que eu vou colocar uns 4 livros, talvez. Então, eu quero ver quais são esses 4 livros que eu quero colocar. E é isso. Então, eu queria terminar isso aqui cedo. Isso já vai dar 10 horas da manhã, já é 9h44, pra vocês terem noção que hoje eu atrasei bastante. Então, eu vou revisar aqui. Se eu ver que é um conteúdo que eu tô em dúvida, eu faço um resumo. Caso não seja um conteúdo que eu não tenha dúvida e tenha entendido só na revisão, porque assim, gente, esse conteúdo que tá aqui nessa revisão de hoje, eu estudei no decorrer dessas 3 semanas, que começou 3 ou 4? 3, né? 3 semanas. Porque, né, eu vou estudando e aí vou fazendo questões. Então, tem assuntos aqui que, por exemplo, eu tenho mais facilidade do que outros. Então, a revisão é meio que para revisar mesmo. Se eu ver que eu ainda tô tendo muita dificuldade num conteúdo, aí eu faço um resumo, ou assisto uma videoaula e etc. Se não, só o resumo
fica tranquilo. E é sobre isso. Então, eu vou cuidar aqui pra ver se eu adianto. E depois eu falo pra vocês em relação ao livro da Tati. Mas eu só li 7%, foi bem o comecinho mesmo. Aí, gente, vou resumir aqui o que foi que eu vi do livro da Tati, né? Os dois protagonistas. Me esqueci o nome dos protagonistas. Desculpa. Mas pelo que eu entendi, eles estão na universidade lá nos Estados Unidos, né? E aí eu não entendi muito bem se a protagonista ela é brasileira e está nos Estados Unidos ou se ela é dos Estados Unidos mesmo. Porque ela cita que ela tem uma colega que é brasileira. Mas eu não entendi se ela é brasileira ou não, né? A protagonista. Isso eu realmente não entendi. Mas, pelo que eu li, o nosso protagonista, que eu me esqueci o nome, meio que colocou fogo na universidade ali, na biblioteca e tal. E aí eles passaram um tempo sem ter aulas, tendo aulas meio que online. E aí eles estão voltando para as aulas presenciais depois de tudo que aconteceu. E aí a nossa protagonista, assim como a maioria das protagonistas da Tati, elas são bem assim, certinhas. Tipo, gosta das coisas certinhas. Ela me lembra muito Ai, como é o nome da protagonista de Uma Nova Chance, gente? Ai, me esqueci. Que ela se casa com o Dante, né? Ai, gente, me esqueci. Que eu lembro, se vocês assistiram o vlog, eu lembro que eu achei ela bem chatinha. Porque ela era muito assim, sabe? Ela queria tudo certinho, ela era muito certinha e etc, sabe? E ficava pegando no pé e tal. Então, essa protagonista desse livro me lembra muito a do livro lá de Dante, né? De Uma Nova Chance. E aí, ela é monitora de alojamento, né? Ela é monitora da universidade. E aí, eles estão nesse primeiro dia de volta às aulas presenciais e tal. E aí vai ter aquela reunião dos monitores e novos monitores e tal. E aí, simplesmente, quem vai ser parceiro dela, porque são 2 monitores, eu acho que, se eu não me engano, por alojamento, ou uma coisa assim. Então, todo mundo já tinha seu parzinho lá e ela tava sozinha, até que chega quem é o parceiro dela. Justamente quem ela odeia, que é o cara que supostamente botou fogo ali na universidade e fez com que a nossa querida nerd não estudasse presencialmente. E ele também é jogador de hockey? Não, de futebol americano. E aí, ele também foi meio que suspenso ali do time e tal, e ele precisava demonstrar, ele era capitão, né? Ele foi tirado de capitão, agora quem é capitão é o atual namorado, né, da nossa protagonista. E aí, falaram que ele precisa demonstrar que está arrependido, que está mudado, etc, e etc. E aí colocaram ele para ser monitor juntamente com nossa protagonista. E aí eles vão dormir em quartos um na frente do outro. Que é aí onde as coisas vão começar, né, e etc. E aí... é isso. Foi bem isso, gente. 7% foi muito pouquinho, né? É um livro de 500 páginas. Mas vai dar tudo certo, vamos ter fé que eu vou sair dessa ressaca literária do meu ódio que Liberta me colocou. Mas, enfim, pronto. Já dei uma breve resumida pra vocês do que eu li. Estou há 10 minutos aqui. Eu disse, gente, eu vou fazer vlogs agora de um único livro. Pra ver se eu consigo fazer com que meus vlogs de leitura sejam mais curtos e com isso eu edite mais rápido, porque eu preciso de tempo. Então, quando eu faço 2 livros num vlog, os vlogs ficam de 1 hora, entendeu? Aí eu disse, eu vou começar a fazer só um livro no vlog. Eu estou há 10 minutos falando nesse vídeo, sendo que eu só li 7% do livro. Ai, gente, ainda tem 90% ainda pra ler. Pelo amor de Cristo. Olhem, abafemos o caso. Vou lá estudar. Beijo. Oi, vloguinho. Aparecendo aqui, hoje é dia 6 de março, gente. Estou sumida, tô. Mas, reparem
a minha cama está um pouco bagunçada, não repare, porque eu ainda não arrumei, não tive tempo, eu estou extremamente atrasada hoje. E eu queria aproveitar que eu estou bonitinha, sem ser de pijama, pra gravar isso aqui pra vocês, que é atualizando minha leitura, entendeu? Que eu estou, olha aí, só Deus. Mas vocês viram que eu mudei o cenário, gente? Minha escrivaninha, que eu estou gravando esse vídeo, ficava ali, ó, naquele espaço brancão, junto com minha TV. E agora não fica mais, veio pra aquela minha parede bonita que é rosa, assim, com uns desenhos, umas montanhas, né? Com vários tons de rosa. Veio pra essa parede. Ali a gente vai ampliar a estante, né? E a gente ainda vai fazer outras mudanças também. Eu queria ampliar minha escrivaninha, porque é muito pequena. Então fica muito ruim pra gravar pra vocês, porque eu fico com pouco espaço. Eu fico com pouco espaço pra estudar, porque tem umas gavetas aqui, ela é bem compridinha, desse tamanho assim. E a minha estante não é tão grande, né? Então eu fico com espaço muito pequeno pra estudar. Eu fico com torcicolo por conta disso. Fico toda torcida. E aí pra gravar pra vocês eu também fico toda torcidona. Então eu queria ampliar minha escrivaninha pra poder a câmera ficar um pouco mais distante, ficar melhor pra gravação. Até porque eu gravo preparando e finalizando meus livros lá pra rede vizinha. E aí às vezes não aparece a parte onde eu tô escrevendo pra colocar as estrelinhas no livro e tal. E isso é chato, né? Mas vai dar tudo certo, porque ela ficou muito salgada. Então, por enquanto, não vai dar pra eu ampliar a minha escrivaninha. Mas logo, logo vem essa mudança também. E aí, a gente mudou a cama, né? Que antes ficava no lugar oposto dali, né? Na parede oposta. Só que agora, o que foi pra lá foi na parede oposta onde ficava minha cama. Agora foi minha penteadeira. E a cama veio pra o lugar onde ficava a penteadeira. Eu tô adorando, porque eu tô achando até meu quarto mais claro. Assim, tô até achando o quarto maior, que eu não sei como é que pode, porque aqui é uma caixa, um quadradão, então não sei como é que pode, nessa disposição tá maior, mas enfim, eu tô gostando muito, e também ficou melhor aqui pra conversar com vocês, porque aí vai aparecer os livros, né, futuramente, daqui a pouco, vai estar com uma estantezona aqui também no meio, e vai ter livros, né, nela, então vai ficar bem mais bonito do que esse quadrado branco aqui aparecendo. Mas enfim, gente, vamos falar sobre o livro? Ontem eu tava em 39%. Oi, amorzinho! Ontem eu tava em 39% e cheguei em 70% do livro. Li bastante ontem, né? Graças a Deus, porque eu preciso muito finalizar esse livro pra começar a minha TBR de março. Porque esse livro da Tati, ele não tá na minha TBR de março, ele é da TBR de fevereiro, que eu comecei em fevereiro, mas eu ainda não finalizei. Então, eu já preparei minha próxima leitura, que é pra, tipo assim, assim que eu terminar o da Tati, que eu pretendo terminar hoje, eu já começar o de março, entendeu? Eu quero começar hoje também. Não sei se vai dar certo, porque eu tô extremamente atrasadíssima, eu ainda tenho que estudar hoje. Então, assim, tá complicado, né? Mas vamos falar sobre o livro. Eu não me lembro onde que eu parei, mas eu acho que eu tenho que falar pra vocês que os protagonistas é a Victoria e o Drake. O Drake é o nosso quarterback que colocou incêndio em uma parte da universidade. Ele foi retirado do time. Quem entrou no lugar dele, que já fazia parte do time, mas na posição dele, foi o Owen, que era o namorado atual da Victoria. Só que meio que subiu a cabeça do Owen. Ele está agora sendo o quarterback do time, porque as meninas tudo dando em cima dele, e ele meio que deixando as meninas dar em cima dele, até o momento que a Victoria estava muito incomodada, foi conversar com ele, ele simplesmente pediu um tempo pra ela, dizendo que ele queria viver a juventude. Vamos dar na cara. E aí, também dizem que ele já tava colocando chifre nela, então, né, mas enfim, eles rompem ali o relacionamento. E a Victoria tava muito mal, né? O Drake Morgan, ele tava sendo monitor juntamente com a Victoria, porque ele foi retirado do time por conta do incêndio, né? E eles estavam sendo monitor, morando um quarto na frente do outro, né? E eles começaram a se aproximar mais, até que surgiu a proposta de que eles começassem um namoro falso, pra ambos terem vantagem ali naquilo. Ela conseguiria se vingar desse ex-namorado dela, e ele conseguiria voltar para o time. Então, eles começaram esse namoro falso. Só que com o decorrer do tempo, eles meio que começaram a realmente se apaixonar. A gente sabe disso, né? Só que eles ainda estão muito assim. Ah, não é possível que a gente esteja apaixonado, né? E aí tem um momento que o Drake, né, tem uma crisezinha de ciúmes. E ela fica tipo assim, ah, mas não é ciúmes. Não pode ser ciúmes. É rixa do meu ex. Porque
o Drake e o Owen também tinham uma rixa por eles serem do mesmo time, o Owen querer ser o quarterback, né? Tinha essa rixinha lá, mas ela dizendo, você tem que parar com essa rixa com o meu ex, porque senão você vai ficar prejudicado no time. E aí ele simplesmente dizendo, não é rixa. Meu amor, o cara tá com ciúmes. Ele tá demonstrando pra você ciúmes. Ele está dizendo que não é rixa. Você não para de falar que é rixa e não se toca, menina. Tu é nerd, tu é inteligente. Tu tá sendo burra nesse exato momento. Eu revoltadíssima. Mas eles estão bem cadelinha. O Drake até diz que, tipo assim, tá tendo um sentimento maior pela Victoria, mas que vai deixar guardado pra si, não vai falar pra ela. Porque ela fica o tempo todo falando que, tipo, eles são amigos, né? Viraram amigos e que tá nesse namoro falso, que é um namoro falso, não sei o que falso. E o Drake, tipo assim, com ódio, não querendo mais que ela fale que é um namoro falso. Então, assim, ele tá bem cadelinha. A gente vê que ela também tá apaixonada, mas ela tá muito naquelas, né? Ela não acredita que o Drake, Morgan, poderia se apaixonar por ela. E até porque eles se odiavam e tal. Enfim. Tô com medo, porque eu já tenho 70% do livro. Nós sabemos que aqui eles podem começar a namorar de verdade. Aí vai acontecer alguma coisa que eles vão romper, pra depois eles voltarem de novo. Eu estou tipo assim... Não quero, cara. Não pode eles ficarem juntos sem eles romperem, pelo amor de Deus. Tô um pouco nervosa. Eu tô achando o Drake bem mais maduro do que a Victoria. Não que ela seja uma pessoa muito imatura, né? Ela é nerdzinha, ela é inteligente, só que ela tem esse lance de querer ser muito certinha, né? E às vezes isso me dá uma chateada. E também esse lance de tipo, ela claramente tem sentimentos por ele, só que ela não revela, né, esses sentimentos pra ele. E eu tô achando ele um pouco mais maduro, porque eu acho que se ela parasse com esse negócio de namoro falso, ele até teria já se declarado pra ela. Enfim, mas outras atitudes aqui também, eu tô achando ele um pouco mais maduro do que a Victoria. Esse cachorro latindo, gente. Vou dar uns cascudos nesses 5 cachorros, mas enfim. Então, é basicamente isso. Tem algumas outras coisas que eu quero falar pra vocês, mas eu quero deixar pra falar quando eu terminar o livro, que eu dou toda aquela visão geral e digo as estrelas. Mas eu tô gostando muito da leitura. Tá sendo um pouco difícil pra mim, porque eu tô na ressaca literária, eu tô naquela de sair da ressaca literária, e eu não sei se foi uma boa ideia pegar um livro de 500 e tantas páginas, né? Então, tá sendo lento. Então, quando eu vou pegar pra ler, o começo é bem lento. Então, se alguém me mandar mensagem quando eu tô no começo ali, até eu engatar a leitura, menina, eu paro e não volto mais. Então, tá sendo bem complicado, porque eu tô nessa, né? Pra você realmente conseguir sair da ressaca literária, você tem que se forçar a ler. E aí, às vezes, eu não quero me forçar. Mas tá sendo bem... Assim, o livro está sendo uma maravilha, uma delícia de ler, mas eu tô com esse problema de estar saindo da ressaca literária, entende? Então é basicamente isso. Eu quero muito finalizar ele hoje. Então, vamos ver se vai dar tudo certo, porque eu quero começar hoje o próximo livro, que já tá aqui no jeito, com os post-it cortado, pra justamente eu não ter desculpa de tipo, ainda vou ter que cortar o post-it, tá? Então ele já tá com o post-it cortado no jeitinho, pra quando eu finalizar esse, já começar o outro, entendeu? Então assim, tenho que correr. Então, atualizei vocês, vou colocar meu pijaminha agora, vou fazer os meus estudos, que eu espero que, se Deus quiser, seja rápido, os estudos de hoje, pra justamente eu me dedicar ao livro, porque hoje eu acordei muito tarde, hoje eu atrasei tudo, gente. Nossa senhora, atrasei tudo. Então é isso. Acho que não tem muito o que falar pra vocês, né, mas deixa eu falei pra vocês a página que eu tô? Não, né? Eu tô em 70%, né, como eu disse, mas eu acho que é página 300 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 377 a página, e esse livro tem 538. Então, assim, eu espero, de verdade. Gente, eu tava em 39, cheguei em 70% ontem, e eu comecei a ler, tipo, era 4 horas da tarde, e eu cheguei em 70%, era 6h30, não era nem 6h30 da noite. Então, pode ser que eu finalize esse livro hoje. Então, é isso, né? Não tenho muito o que falar pra vocês, era isso.
E depois eu apareço aqui pra finalizar. Provavelmente eu apareça de pijama, gente. Se eu finalizar hoje, eu vou aparecer de pijama. Mas aí, vocês me conhecem, é o meu jeitinho, gente. Eu gosto de ficar em casa de pijama. Eu não gosto, ó, por exemplo, tô de roupa e eu fico agoniada, gente. Ó, por exemplo, estudar com essa roupa aqui, gente, não dá. Tô nem na faculdade, tô bem bonitona. Tô em casa. Então vou sim botar o meu bom pijama, estudar no conforto, ler no conforto. E é sobre isso. E tá tudo bem. Tá, gente? É isso. Beijo! Oi, povo do vlog. Tamo de pijama, né, e tal. Mas, gente, eu falei pra vocês que eu ia finalizar esse livro hoje, né? Finalizei. Gente, finalizei. Não sei se eu conto muita coisa pra não dar spoiler, porque eu já tava em 70%. Mas o que eu vou dizer é que eles ficam ainda nesse tal de namoro falso até quase finalizar o livro, tá, gente? É bem até quase finalizar o livro. Aí acontece algo ali que eles se separam pra depois retornar, mas não demora muito não, tá? Pra eles voltarem, né? Se declarar, tudo mais. Demora muito não vou dar muitas falas assim pra vocês, porque eu não quero que vocês peguem spoiler, né? Então é isso. Tá, o livro, o que eu posso dizer eu juro pra vocês, gente, o que eu queria contar pra vocês. Vamos lá do início. Eu achei a escrita da Tati um pouco diferente nesse livro. E era uma coisa que eu tava comentando com minhas amigas, que eu não sei se eu tava achando diferente, porque os outros livros da Tatiane, eles são numa pegada um pouco mais adulta, sabe? Todos já estão trabalhando, mesmo que tenha algum personagem que faça faculdade, como por exemplo no livro do Pecado Preferido, que a protagonista tá fazendo faculdade de medicina e tal, mas não é um ambiente universitário, sabe? É outra pegada, você não tá ali dentro da universidade, sabe? Vivendo aquilo ali. Então, eu acho mais diferente. E também, os outros livros da Tatiane Biasi, todos se passaram no Brasil, especificamente lá no Rio de Janeiro. Então, assim, era outra pegada, sabe? E esse daqui, gente, A Proposta, ele é nos Estados Unidos e se passa numa universidade. Então, por mais que seja lá, os personagens não têm uma diferença tão gritante de idade, até porque normalmente nas universidades lá dos Estados Unidos, eles já são maiores de idade, né? Já tem ali seus 19, 20 anos. Então, por mais que não tenha essa diferença grande de idade, são ambientações diferentes, né? Aqui tudo envolve a universidade, eles estão dentro da universidade, então tudo que acontece é em volta da universidade, sabe? Então, eu achei um pouco diferente. Teve uma parte que eu achei um pouco a protagonista chatinha ali no começo do livro, quando eu falei pra vocês esse lance de ser muito certinha. Parece muito com a Alice Rossi lá no primeiro livro da série Si, que é E Se Eu Precisasse de Você? Eu tô péssima com os nomes das coisas. Parece um pouco a Alice Rossi, porque ela tinha essa pegada de tipo, ser certinha e tudo mais, não fazer as coisas erradas. Mas era uma coisa que também me irritava um pouco na Alice, tá, gente? E é por isso que tá me irritando um pouco nesse. Assim como quando veio a protagonista de Uma Nova Chance. Foi Uma Nova Chance. Ela também deu uma irritadinha em mim. Então, assim, eu fiquei um pouco assustada. Tanto por estar saindo de uma ressaca literária, saindo de um livro onde a protagonista me irritou absurdamente, que é Juliette em Liberta-me. Então, ela me deixou numa ressaca literária. Então, quando eu comecei esse e eu vi que a personagem ia me dar um pouquinho de raiva com esse negócio de ser certinha demais, e eu ficava tipo assim, não seja certinha demais, minha querida, por favor. Então, eu fiquei com um pouco de medo de ser o primeiro livro da Tatiane Biasi que eu ia ler e não ia amar, sabe? Mas, conforme eu fui lendo, dava pra ver que a protagonista não era chatinha, né?
tinha seus momentos e momentos, né? Quando ela precisava quebrar algumas regras, ela quebrava. Mas é como eu falei pra vocês, eu ainda acho o Drake, que é o protagonista, eu acho ele um pouco mais maduro do que a Victoria. Eu achei ele, o protagonista, mais maduro do que ela. Mas conforme eu fui lendo, logicamente, eu fui gostando da Vitória. Aconteceu uma coisa aqui perto do finalzinho do livro que eu fiquei um pouco chateada com ela, que eu fiquei tipo assim, querida, na moral, tu faz tuas merda e é tu que fica com raiva do Drake quando ele fica puto, sabe? E eu fiquei tipo assim. Mas, enfim, no final das contas deu tudo certo. Eu amei o livro, eu me emocionei aqui no final, quando teve as últimas declarações e algumas coisas aqui. Eu fiquei bem emocionada também. Fiquei emocionada com uma parte que aconteceu quando ela passou o Natal na casa do Drake e aí conheceu a família dele, o irmão também dele tava lá. Então teve um momento aqui que eu fiquei emocionada, então não tinha como não ser, infelizmente, né? Pra quem não gosta, pra quem critica, quando eu dou muitas notas boas, mas não tem como, cara. 5 estrelas de coração favorita. Esse livro é muito, muito bom. Graças a Deus, ele não foi um livro que me deixou mais ainda na ressaca literária. Eu tava com muito medo disso, porque é um livro de 500 e tantas páginas. Então, não foi uma boa escolha no momento, né? Eu poderia já ter terminado esse livro há muito tempo se eu não tivesse nessa luta de sair de uma ressaca literária, entende? Porque a escrita da Tati é uma escrita muito fluida, gente. Eu tava em 39% ontem, quando eu comecei 4 horas, não foi? 4 horas da tarde a ler. Era quase 4, era uns 3h30, 3h40, alguma coisa assim. Que eu comecei a ler e cheguei em 70%, tipo, era 6h15 da noite, eu acho. Cheguei em 70%, então, tipo assim, é um livro extremamente fluido. E quando você engata na leitura, você desembesta, sabe? Então, assim, eu só acho que demorei mesmo pra ler por conta dessa prestiga, dessa ressaca literária. Mas eu fico muito feliz que finalmente tenho conseguido finalizar e que ele seja um livro 5 estrelas e coração de favorito. Porque eu saindo de um livro 3 estrelas pra ir pra um 5 estrelas é muito bom, muito maravilhoso. Eu fico até, nossa, tranquila e aliviada. Então, assim, não tem muito o que falar pra vocês. É um livro que eu gosto, eu amo a escrita da Tatiane. Como eu disse, eu fiquei com medo por ser um livro de uma ambientação diferente, com um lugar diferente, né, e tudo mais. Então eu fiquei um pouco receosa, não minto pra vocês. Mas o livro, conforme foi passando, ele foi me cativando bastante, né, ele foi ganhando meu coração e conquistou aí sua notinha de 5 estrelas e favoritado. Então eu tô muito feliz, já são 7h08 da noite. Eu fiz algumas pausas, né, senão eu tinha terminado antes. Eu terminei umas 6h30. Acho que era 6h30. Mas aí eu fiquei assistindo vídeo no TikTok agora que eu vim atualizar vocês. Eu vou finalizar o vlog, porque eu vou começar a próxima leitura, que aí a gente já entra nas leituras oficiais do minha TBR de março. Só que aí o livro vai ser no próximo vloguinho de leitura. Eu vou dar um início nele, mas eu creio que eu não vou ler muito, porque tô cansadinha, gente. Eu quero me deitar e assistir. Mas esse vlog vai ficando por aqui, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, comentam, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês, tá bom? Me acompanhem nas minhas redes sociais. Também analisem meu projeto lá no Catarse. Tem 3 planos. Se vocês se interessarem, vocês se inscrevem por um, né? O livro desse mês lá que nós vamos ler no Catarse é Inimigo Imortal. Vou deixar a capinha aqui pra vocês reconhecerem, tá certo? E todos esses links, tanto das minhas redes sociais quanto do Catarse, fica na descrição do vídeo, juntamente com os links das minhas parceiras, que é a Amazon e a Fruto Proibido, tá certo? E também tem minha wishlist lá da Amazon, caso vocês queiram me dar algum presentinho, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!